O Salmo 17 é um reconhecimento, um atestado de que você é frágil. E ninguém gosta de reconhecer as suas fragilidades. É por isso que o título que os teólogos deram para o Salmo de número 17, que também é um salmo de Davi, é Súplica do Inocente, súplica daquela pessoa que é frágil, súplica daquela pessoa que não está agindo com malícia. E ele começa fazendo uma oração, uma prece, um desejo de busca a Deus. E ele começa dizendo o seguinte: ouve, Yahvé, a causa justa. Atende o meu clamor, dá ouvido à minha súplica. Que não sai de lábios mentirosos, que minha sentença provenha de tua face. Teus olhos vejam onde está o direito. Perceba aqui que os salmos, embora eles tenham sido escritos de uma maneira diferente em vários outros momentos, mas os teólogos procuraram colocar cada salmo dentro de uma coerência interessante. Por exemplo, no Salmo de número 16, Davi vai falar sobre lábios, que os seus lábios não iriam confessar a vida dos pecadores, dos ídolos, mas queria confessar a Deus. E agora, novamente, ele fala que para Deus dar ouvido à sua súplica, ou seja, aquilo que sai dos seus lábios, porque ele não tinha lábios mentirosos. Aquilo que ele falava era certamente palavras de verdade. Aqui nós encontramos essa ideia de verdade e mentira apresentado de uma maneira clara. Por quê? Porque verdade e mentira, elas são elementos que se opõem. Você sabe qual foi o único elemento de criação atribuído a Satanás? O único elemento dado para o inimigo das nossas almas é a mentira. A única coisa que ele criou é a mentira, por isso que ele é conhecido como o pai da mentira. A própria Bíblia diz isso. É interessante, esses dias eu estava vendo um, um rapaz religioso, de uma religião grande aí no mundo, e ele falou que ele estava fazendo uma exorção e o diabo falou na boca daquela pessoa que ele estava exorcizando que a religião que ele tinha era a religião verdadeira, a única possível. E ele começou a anunciar para todas as pessoas: olha, o diabo reconhece que a minha religião é a verdade, que a minha igreja é a verdade. Aí eu perguntei, obviamente ele não me respondeu, né, mas eu falei assim: mas o diabo não é o pai da mentira? O que não garante que ele esteja mentindo naquele exato momento quando diz que você estava com a razão? Muitas pessoas, elas acabam atribuindo ao diabo e ao mal uma validade de verdade que não tem. A pessoa fica aí com medo do que o diabo falou, o que as pessoas falaram, ou de elementos que as pessoas vão fazer contra você. Pode ficar tranquilo quanto a essas questões. A ideia é que você não pode deixar que a mentira esteja nos teus lábios, porque quando você profere mentiras, significa que você já deixou que o inimigo entrasse no seu coração. Continuando no verso de número 3, ele vai dizer: tu sondas o meu coração, tu me visitas de noite, tu me provas sem encontrar em mim infâmia. Minha boca não transgrediu como costumam os homens. Novamente, é um atestado da inocência de Davi aqui nesse local, que ele não proferiu nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de questões que vai trazer palavras negativas para a sua vida, nenhum tipo de infâmia, ou seja, sua boca apenas proferiu a verdade. Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Palavras de verdade, palavras de bênção ou palavras de maldição e palavras mentirosas? Quando a gente fala que a palavra tem poder, que o que sai nas nossas bocas tem poder, muitas pessoas confundem isso com confissão positiva, de que se você pensar positivamente, você vai conseguir ter uma atitude boa e você vai conseguir vencer. Não é nesse sentido, biblicamente, que nós encontramos que a palavra tem poder, mas sim no sentido de que a palavra revela aquilo que está em nosso coração. E se você tem um coração voltado para Deus, você não pode proferir mentiras nem palavras que maldizem. Ele vai continuar dizendo: eu observei a palavra dos teus lábios, no caminho prescrito, mantendo os meus passos, meus pés não vacilaram nas suas pegadas. Eu clamo a ti, pois tu me respondes, ó Deus. Inclina a mim teu ouvido, ouve a minha palavra.
Demonstra o teu amor, tu que salvas dos agressores. Quem se refugia à tua direita? Então, novamente, nós vemos aqui Davi repetindo essa questão da ideia de que suas palavras estão falando a verdade e que ele estava se refugiando no Senhor à sua direita. Essa ideia da direita e esquerda não tem muito a ver com questões políticas presentes nos dias atuais. Algumas pessoas usam esses textos fora de contexto para dizer: Deus é à direita. Olha só lá no Salmo 17, que está dizendo que Deus está à direita. Não, não é nada disso. É porque naquele tempo, os guerreiros eles iam para a batalha e a espada ficava do lado direito. Então, aquela pessoa que estava do lado direito de um bom soldado, ela estava mais protegida porque ele tinha mais habilidades com aquela mão. Geralmente o escudo ficava do lado esquerdo. No caso, Davi sabia estar usando exatamente essa analogia de guerra para falar que Deus estava lhe protegendo ou ele estava à direita do Senhor. Essa expressão é usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também, quando fala que Jesus ele assenta à direita do Pai. Verso de número 8, Davi vai dizer: guarda-me com a pupila dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me cercam. Essa expressão do Salmo de número 8 é uma expressão bem presente também nos nossos dias. Quando você fala que alguém é amado por uma outra pessoa, você vai dizer que aquela pessoa é a menina dos olhos daquela tal pessoa. Por exemplo, a minha filha, ela é a minha unigênita, ela é a menina dos meus olhos, no sentido de que eu a protejo, eu cuido dela. Os olhos, elas são aquelas partes que você mais protege, tanto instintivamente quanto numa questão consciente. Por quê? Porque qualquer coisa que chega nos olhos incomoda, seja um cisco ou alguma coisa que chega ali nos seus olhos, você já fica bem incomodado. Essa mesma expressão que Davi está usando aqui quando ele fala que o Senhor lhe tem como a pupila dos seus olhos, ou trazendo para as nossas expressões, como a menina dos seus olhos. É como se ele estivesse escondido à sombra das tuas asas. Logo, o menor problema em Davi, ele poderia ser entendido como um grande problema para Deus e Deus estaria ali preparado para lhe proteger, como os pintinhos são protegidos pela sua mãe, debaixo das suas asas. Verso de número 10, Davi continua dizendo: eles envolvem seu coração com gordura, sua boca fala com arrogância. Eles quem? Os inimigos, obviamente. Aqueles que estão contra Davi estão contra a sua palavra. Caminham contra mim e agora me cercam, fixando seus olhos para jogar-me por terra. Parecem leão, ávidos por devorar, filhotes de leão, agarrados em seu covil. Essa expressão é interessante que Davi está dizendo que, como leão, os seus inimigos estão tentando lhe dominar, estão lhe tentando tragar. Perceba uma característica dos Salmos que Davi ele não precisa introduzir nenhum contexto para expressar aquela situação. Ele simplesmente traduz um elemento, vamos dizer, abstrato, que pode ser encontrado na vida atual. Por quê? Porque é um salmo, é um cântico, então ele tem essa licença poética. Isso pode valer tanto para uma questão específica que ele estava vivendo, quanto para uma outra questão da nossa vida. Então você pode sim muito bem usar esse termo para dizer: Deus, olhem os meus inimigos, eles estão agindo contra mim como leões que buscam me devorar. Embora nem todas as ações das outras pessoas tenham esse intuito de querer o nosso mal, mas Davi reconhece, e nós também devemos reconhecer, que existem pessoas maldosas neste mundo que querem nos tragar, pessoas que querem fazer com que nós venhamos a perecer, que nós não venhamos ser mais do que vencedores. Então, aqui é um momento para você refletir também sobre com quem você anda, quem você divide os seus sonhos, com quem você está caminhando. Pode ser que essa pessoa esteja desejando o seu mal e você nem tenha percebido. Salmo de número 13, ele vai continuar dizendo: levanta-te, Yahvé, enfrenta-os, derruba-os, que tua espada me liberte do inimigo, e tua mão, ó Yahvé, dos mortais que em vida já têm sua parte deste mundo. Olha que interessante. Ele diz, é como se ele estivesse dizendo: Deus, eu não vou guerrear essa batalha.
essa batalha aí não pertence a mim, até porque se eu for tentar vencer, lutar essa batalha, eu vou perder. Mas guerreia por mim. Pegue a tua mão direita, como nós encontramos anteriormente, que é a mão da guerra, a mão poderosa de proteção, e lute contra os meus inimigos. Ou seja, eu entrego em tuas mãos a justiça, para que o Senhor pegue aquelas pessoas que estão desejando contra a minha vida e o Senhor resolva com eles. Eu não quero estar lutando essa batalha. Aqui nós aprendemos algo bem interessante que tem batalhas que nós devemos lutar, mas há outras batalhas que não são nossas, que são de Deus. Aprenda a lutar as suas guerras e aprenda a descansar no momento certo, deixando que Deus guerreie quando você não tiver mais forças. Fazer isso é um momento de maturidade, um momento de crescimento espiritual muito grande, que muitas pessoas não estão dispostas a conhecer. Mas você que está me ouvindo neste momento, e você também aqui nesta noite, nesta live, que você possa compreender que você tem um Deus que não está morto, mas você tem um Deus que guerreia por você, que peleja por você, que cuida de você quando ninguém mais cuida. É esse mesmo Deus que está te protegendo. É esse mesmo Deus que está dizendo para você: você é a menina dos meus olhos. Veja que essa não é apenas uma palavra de coach, uma palavra de confissão positiva. Essa é uma palavra que faz com que nós nos descansemos na presença de Deus. Enquanto todas as outras pessoas dizem aí, onde está o seu Deus? Por que que você, se você é tão fiel assim, por que que você está passando por esse problema? Aí você diz assim: eu conheço, eu sei em quem tenho crido e sei que no momento certo Deus vai se levantar para me proteger. As pessoas deste mundo que agem com maldade já têm a parte do seu mundo, já têm a parte neste mundo. Ou seja, na vida futura não encontrarão seu galadão. Enche-lhes o ventre com o que tens em reserva. Seus filhos ficarão saciados e deixarão o que sobrar para os seus pequeninos. Quanto a mim, com justiça eu verei a tua face. Ao despertar, eu me saciarei com a tua imagem. Olha que mensagem poderosa. Eu me saciarei apenas com a lembrança da sua presença e das tuas vitórias. Eu apenas me alegrarei com tudo o que o Senhor tem feito para a minha vida. E aqui eu devolvo uma pergunta já caminhando para o final. Que tipo de palavra tem alimentado a sua vida? Que tipo de palavra tem alimentado a sua história? Que tipo de imagem de Deus você tem construído na sua mente? De um Deus que é apenas o seu servo, o seu mordomo? De um Deus que está olhando para as circunstâncias da vida com medo, sem saber o que fazer? Ou um Deus que continua reinando? Um Deus que continua tendo todo o poder nos céus e na terra? Um Deus que está cuidando de você, mesmo quando você está dormindo? Eu não sei você, mas o meu Deus não dorme, o meu Deus não descansa, o meu Deus está em todo momento olhando para nós, cuidando de nós, nos protegendo e, acima de tudo, nos amando. Que você possa ficar com essa palavra de uma maneira poderosa, que você possa ser cada vez mais abençoado através destes belos salmos.